Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou continuando a falar sobre reta no plano. A gente está aí resolvendo exercícios utilizando o conceito que a gente já viu em aulas anteriores, que é o conceito de retas perpendiculares, né? Então, só relembrando, duas retas são perpendiculares quando o produto dos seus coeficientes angulares é igual a -1, isso quando elas estão escritas na forma reduzida, ou quando a soma do produto dos coeficientes de x mais o produto dos coeficientes de y é igual a zero, isso no caso quando as retas estão escritas aí na forma geral, tá? Então a gente tem visto aí alguns exercícios, e aí eu aproveito nos exercícios e introduzo ou reviso alguns conceitos de outras matérias ou de matérias pregressas, caso geometria plana, geometria espacial algumas vezes, tá? Bom, então, nosso problema dessa nossa aula de agora é: encontre as coordenadas do ponto A, simétrico de B de coordenadas 3 menos 2 em relação à reta R de equação 2x menos 3y mais 14 igual a zero. Então, primeiro, a gente tem que ver o que significa eu ter um ponto simétrico em relação a uma reta, tá? Então, olha só. Então, a gente tem uma reta R, de equação 2x menos 3y mais 14 igual a zero, beleza? A gente tem um ponto B aqui de coordenadas 3 menos 2, aí eu vou supor aqui que ele não pertence à reta R, tá? Se ele pertencer à reta R, eu já explico o que acontece. E o ponto A simétrico de B em relação a R é como se a reta R fosse um espelho plano e o ponto A fosse a imagem de B em relação a R. Ou seja, se eu traçar aqui, esse ponto A está a uma mesma distância de R, assim como B. E aqui, já vou até chamar esse ponto de M logo. E aqui é igual a 90. Tá? Beleza? Bom, então, vamos lá. Então, o que a gente quer é as coordenadas desse ponto, que tem a mesma distância de R em relação à distância de B. Então, como essas distâncias são iguais aqui a 90, então o ponto A é o simétrico de B em relação a R. Lembrando, e isso também é uma coisa de geometria plana, geometria de posição, a distância de um ponto a uma reta é a medida do segmento, né, da perpendicular traçada do ponto até a reta. Então, se você traçar aqui vários segmentos e tal, você vai ter outros segmentos, mas esses segmentos eles não representam a distância, né? Por definição, a distância de um ponto a uma reta é exatamente a medida desse segmento aqui, tá? Então, só aí também revisando isso. Bom, esse exercício ele é muito parecido com o que a gente achou, com o que a gente resolveu, melhor dizendo, na aula anterior, onde a gente achou o pé da perpendicular. Achar esse pé da perpendicular vai ser fundamental. Por quê? Porque esse pé da perpendicular aqui, né, de B em relação a R, ele é ponto médio de AB. Então, se eu acho esse ponto aqui, eu acho o ponto A aplicando a fórmula do ponto médio, que é a soma dos extremos dividido por 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a equação da reta E, que eu vou chamar de S, que é a reta que passa pelos pontos A e B. Tá? Bom, vou resolver, já que a minha equação, já que a minha reta R já está na forma geral, então eu vou resolver aí utilizando essa equação. Então eu vou escrever a reta S na forma geral, que é AX mais BY mais C igual a zero. Então, mais uma vez, né, eu tenho que S é perpendicular a R. Então, como eu tenho elas escritas na forma geral, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o produto desses coeficientes, ou seja, 2A, mais o produto desses coeficientes, ou seja, menos 3B, é igual a zero. E aí, mais uma vez, a gente tem uma equação linear, uma equação no primeiro grau, de duas variáveis. Então, essa equação ela possui infinitas soluções. Então, basta pegar uma das soluções dessa equação.
Em geral, o que a gente faz, né? Ó, aqui é 3, então pega 3 aqui. Como aqui é menos, então se eu pegar e substituir o b por 2, vai ficar 6 menos 6 igual a 0. Ou seja, o par ordenado 3, 2 satisfaz essa equação. Então, olha só. Então, a equação da reta S ficou como? Ficou 3x mais 2y mais c igual a 0. Para achar essa constante c, basta ter um ponto dessa reta e, de fato, a gente tem, que é o ponto B. Ou seja, como o ponto B pertence à reta S, então, quando o x for 3, o y terá que ser menos 2. Então, aqui vai ficar 3 vezes 3, mais 2 vezes menos 2, mais c igual a 0. Então, isso aqui vai nos dar o quê? Isso aqui então vai nos dar o seguinte, ó. 9 menos 4, 5. Passa para cá, menos 5. Então, o c é igual a menos 5. Se o c é igual a menos 5, então a gente tem que a equação da reta S é 3x mais 2y menos 5 igual a 0. Beleza? Tá? Então a gente achou aí a equação da reta S. Bom, agora vamos achar as coordenadas do ponto M. Bem, o ponto M, ele é o ponto de interseção da reta S com a reta R. Então, como o ponto M, ele é a interseção de R com S, então as coordenadas do ponto M satisfazem o sistema 2x menos 3y mais 14 igual a 0 e 3x mais 2y menos 5 igual a 0. Então, as coordenadas do ponto M têm que satisfazer essa equação, por quê? Porque essas retas são concorrentes e as retas concorrentes se intersectam em um único ponto, então essas coordenadas do ponto M, como o ponto M pertence à reta R e à reta S, então suas coordenadas têm que satisfazer esses dois. Bom, aí vamos lá. Diferentemente da aula anterior, que eu eliminei o y, agora eu vou eliminar o x, tá? Então eu vou multiplicar a primeira equação aqui por menos 3. Vou multiplicar a segunda equação aqui por 2, porque o coeficiente daqui é 2, o coeficiente daqui é 3. Então vai ficar menos 6x mais 6x, 0. Tá? E aí vou somar esse com esse. Então, o que a gente tem aqui? Então, a gente tem aqui o seguinte, ó. Isso aqui vai ficar, então o x eliminei, 9y mais 4y dá 13y. Menos 42 menos 10 dá menos 52. Passando para o outro lado, fica 52. Então, se 13y é igual a 52, então isso nos dá então que o y ele é igual a 4. Então, esse y igual a 4, ele é a ordenada do ponto M. Sendo a ordenada do ponto M, para achar a abscissa do ponto M, ou eu substituo na primeira ou na segunda equação. Vou substituir na segunda. Então, aqui, ó. Então, eu tenho 3x mais 2 vezes 4 menos 5 igual a 0. 8 menos 5, 3. Passa para cá, menos 3. Então, o x é igual a menos 1. Então, tendo a abscissa igual a menos 1 e tendo a ordenada igual a 4, isso nos dá, então, que o ponto M, ele tem, então, coordenadas menos 1, 4. Mas, como a gente viu, né, no início da aula, como eu falei no início da aula, esse ponto M, ele é ponto médio de AB. Então, se esse ponto M é ponto médio de AB, e como a gente já viu, né, em aulas anteriores, para achar as coordenadas do ponto médio, basta somar os extremos e dividir por 2. Então, A mais B sobre 2 é igual a M. Isso nos dá, então, que o A, ele é 2M menos B. Então, aqui, ó. Então, o ponto A, ele vai ser
2 vezes menos 1, 4, menos 3, menos 2. Então, as coordenadas do ponto A vão ficar menos 2, menos 3, menos 5, 8 menos menos 2, 8 mais 2, 10. Então, está aqui as coordenadas do ponto A. Tá? Então, esse exercício a gente precisava usar a ideia que a gente utilizou no exercício anterior, né, da aula anterior, né, que era primeiro achar a interseção, né, achar a interseção entre uma reta e sua perpendicular, conhecendo só essa reta e conhecendo o ponto por onde passa essa perpendicular. Ou ainda achar a projeção ortogonal de um ponto a uma reta. Se esse ponto B pertencesse à reta R, o simétrico seria ele mesmo, né? Porque a distância dele para a reta seria zero, então o simétrico vai ter distância zero, seria o próprio. Tá? Então, foi o que eu fiquei de falar aí no início da aula. Ou seja, na hora que a gente fosse achar a reta, até acharia a reta, mas na hora que a gente acharia a interseção, essa interseção seria o próprio ponto B. Beleza? Tranquilo? Então, queridos, dessa maneira a gente encerra essa aula.